macrocompetências que nós, no nosso trabalho, eles vão estar distribuídos em módulos, e essas macrocompetências, elas estão dentro dessas 10 competências que estão na BNCC. Então, vamos falar um pouquinho dessas macro. Gente, dúvidas? Alguma pergunta até aí? Professora, essa apresentação sua, depois você vai disponibilizar para a gente? Vamos sim, mas é a mesma que a gente apresentou lá, mas tem alguma coisa aqui diferente, aí a gente pode disponibilizar sem nenhum problema, tá bom? Tudo bem. Para vocês. Bem, e aí nós vamos ver, né, que existem as macrocompetências que nós vamos chamar de módulos, e essas macrocompetências que nós vamos trabalhar com vocês. Vocês, naquela caixinha que nós demos para vocês, que o professor Marcos, muito bem, tranquilo, ele apresenta para vocês, ela mostra as 5 macrocompetências. E essas 5 macrocompetências, elas vão estar desdobradas em 17 competências. E nós vamos ver que dentro delas, se todos vocês estiverem com essa caixinha aí, mas o professor Marcos ele está com ela, ele vê, como ele está com a caixinha, eu vou pedir para ele falar dessa autogestão. Vamos lá, professor. Quais são as que estão desdobradas dentro da autogestão? Então, dentro da competência autogestão, tem 3 competências, aliás, mais de 3, né? Determinação, isso, organização, foco, persistência e responsabilidade. Isso, muito bem, professor. Então, isso dentro da autogestão, nós temos exatamente essas competências. As macrocompetências, não vamos esquecer que nós vamos chamar vamos trabalhar em módulos, essas macrocompetências. Então, quais são elas? Autogestão, engajamento com os outros, amabilidade, resiliência emocional e abertura ao novo. Agora, qual a outra, professor? O engajamento com os outros. Essa macrocompetência é bem interessante, né? Vai ser muito divertido trabalhar com ela. É a iniciativa social, assertividade e entusiasmo. Isso. Então, essas competências, elas estão exatamente dentro dessas macrocompetências. Amabilidade. Vai trabalhar a empatia, respeito e a confiança. Muito bem. Resiliência emocional, professor. Opa, eu amo essa palavra, resiliência. Também, gosto mais. Tolerância ao estresse, autoconfiança e tolerância à frustração. Isso. E abertura ao novo? É a curiosidade para aprender, imaginação criativa e a divertido interesse artístico. Isso. Então, vejam bem, agora a gente vai... os próximos slides vão desdobrar exatamente cada macrocompetência que nós vamos trabalhar com elas. Então, quando eu falo dessa macrocompetência, da autogestão, ela vai exatamente primar pela essa capacidade, né? O que é essa autogestão? Autogestão. Então, essa minha capacidade de gerenciar os compromissos, tarefas, e na autogestão eu preciso ter o quê? Uma atenção seletiva. Eu preciso trabalhar isso. Eu preciso, dentro da autogestão, lembro que foi mostradas dentro dessas competências, as que estão desdobradas nela. Então, eu preciso ter a competência foco, determinação, responsabilidade e organização. E dentro da minha determinação, eu tenho que estabelecer objetivos. E além do que se espera. Eu tenho que ter, mas eu posso ir além do que se espera. Isso me mostra quando, às vezes, a gente está organizando, fazendo algum trabalho, que a gente trabalha com metas, e a gente diz assim, mas a gente só consegue 50%, mas a gente vai botar 100%. Vamos botar 100%, porque a gente vai tentar ir além disso. Então, isso é o quê? Uma autogestão. Bem, e aí ele mostra também a questão da responsabilidade. Nós precisamos gerenciar nós mesmas e cumprir os nossos compromissos e saber realizar tarefas. É uma outra competência dentro da autogestão.
porque eu preciso ter esse foco. E a questão da organização, buscar eficiência, aproveitar o tempo para realizar as tarefas. E persistência, seguir em frente. Então, dentro dessa macrocompetência autogestão, eu preciso ter essas competências. O próximo, a macrocompetência em engajamento com o outro. É isso que o senhor gosta, professor? Todas elas são muito boas, né? Mas eu gosto muito dela e da resiliência. Isso, emocional. Engajamento com os outros. Bem, gente, o engajamento com o outro, eu tenho quais são as competências dentro do engajamento com o outro. A iniciativa social, a assertividade, né? O entusiasmo. Nesse engajamento com o outro, vocês vão ver que eu tenho que trabalhar e tenho que ter em mente, observem bem a imagem que está aqui, né? Todo mundo dando as suas mãos, ou seja, eu preciso saber trabalhar em equipe, eu preciso me engajar com o outro, eu preciso afirmar as próprias ideias e vontades, mas adequando ao contexto, não posso dizer que é só a minha ideia, só o que eu digo vale, eu preciso ver isso, eu preciso ter essa relação de interações com o outro, o entusiasmo, não adianta a gente olha bem, dentro dessa macrocompetência, engajamento com o outro, se eu for trabalhar e chegar de aquela forma, imagina a gente trabalhar competências e estar totalmente acabado. E aí, como é que a gente vai envolver as pessoas numa situação melhor? De uma forma positiva, alegre, se eu não estou bem. Então, porque a própria competência socioemocional, ela é a questão do nosso emocional. Se nós não estivermos com o nosso emocional bem, nós não vamos estar bem com os outros. Antes da gente trabalhar as competências socioemocionais, nós precisamos desatar os nossos nós, os nós que a gente tem. Nós precisamos desatar os nós dos medos, de achar que a gente não é capaz, de que a gente não vai conseguir. Então, antes de nós trabalharmos isso, precisamos, eu estou dizendo isso para vocês, precisamos sim desatar os nossos nós, as nossas angústias, isso a gente tem que desatar, para a gente poder conseguir trabalhar isso com os outros. A próxima macrocompetência é a amabilidade, né? A macrocompetência é a amabilidade. O que é essa amabilidade? É exatamente essa atenção personalizada ao próximo. Ela mostra que a gente precisa ter respeito pelo outro. E na amabilidade, ela vai gerar o quê? A gentileza, a cooperação, a colaboração, a sensação de que não estamos sozinhos. Gente, e a questão da empatia. Eu vou citar uma coisa que aconteceu ontem, que eu fiquei assim. Eu estive ontem, é uma passagem um pouco triste, mas é interessante a gente ver, até para ver se a gente consegue retomar alguns conceitos que nós temos. Eu fui ontem a um enterro de uma amiga minha, muito grande amiga minha. E a coisa assim que eu fiquei mais impressionada, que naquele momento eu senti falta, né? Ela foi uma pessoa que deu a vida ao trabalho, à educação, tudo ela fez. Mas eu senti falta no velório dela e no próprio enterro dela de pessoas do órgão que estivessem lá. Aí eu fiz uma pergunta, eu digo, onde é que nós estamos usando aqui a empatia, que se fala tanto, se tem tantos conceitos na educação, mas na hora da gente colocar isso em prática, a gente não coloca. Aí eu digo, eu lembro que, cadê a empatia aqui? Algum chefe, alguma pessoa se colocar no lugar da família e ir lá trabalhar com essa família. Então, quando eu digo isso, é porque nós precisamos também trabalhar esses conceitos, não só ter ele em mente. Esses conceitos eles precisam ser vivenciados. E nós precisamos vivenciar esses conceitos com os pais dos nossos alunos, com os nossos alunos. É tão bonito, tem que ser empático, trabalhar a empatia, mas não podemos viver só na teoria, não. A gente tem que praticar isso. Eu
dei esse exemplo para vocês, porque é uma coisa assim que me tocou muito, né? Cadê as pessoas se colocando, aquele momento de ir lá, acolher a família, e isso não existiu, e eu fiquei assim muito triste. Então, quando a gente diz a empatia não é ser bonzinho, fulano tem que ser empático, mas não é ser bonzinho, não. A empatia, eu me colocar no lugar do outro, e sentir, e estar com ele, dando força, para ele não se sentir, vejam bem, a sensação que não estamos sozinhos. A pessoa percebe que ela não está sozinha, que ela tem alguém para dar um apoio para ela. Então, vamos ver a próxima competência aí. A próxima, macrocompetência. Opa, professor, que o senhor gosta, resiliência emocional. O que é essa resiliência emocional? Olha aí, eu não quero para os articuladores porque estavam lá com a gente. Eu quero para os multiplicadores me dizer o que essas duas imagens, 2 ou 3 pessoas, reflete para vocês. 2 multiplicadores. Não quero os articuladores falando, eu quero um multiplicador. Vamos lá? O que essas duas imagens, elas... Na primeira imagem, que é a flor ela saiu de um lugar bem seco, bem rachado, como se não tivesse água, e mesmo assim ela brotou, entende? Mesmo assim ela cresceu. Ela não deixou de crescer pelo fato do ambiente não colaborar com ela. Muito bem, professora Maiara. Olha, palmas para a professora Maiara. Vamos lá? Na segunda imagem, eu vejo aqui um homem de terno, e é como se tudo ao redor dele se quebrasse, se despedaçasse, mas mesmo assim ele continua de pé. Isso, muito obrigada, professor. Então, é exatamente isso. Então, o que é essa resiliência emocional? E vocês precisam, gente, trabalhar isso assim com muito, todas as competências. Mas observe, essa capacidade do indivíduo lidar com problemas e adaptar-se à situação. Eu sempre lembro daquela música, esse levanta a poeira e dá a volta por cima. Então, apesar das dificuldades, de todo o contexto, mas a gente vai mostrar que a gente é capaz e que a gente consegue superar as barreiras, superar os obstáculos. Então, isso é a questão da resiliência emocional. E aí ele mostra, né, que dentro dela tem a tolerância ao estresse, essa habilidade de administrar e desenvolver estratégias em enfrentar dificuldades. Eu sempre falo da minha gestora, da escola que eu sou supervisora, que quando às vezes eu estou agoniada, que aconteceu alguma coisa, eu mando dizer para ela, ou eu estou perto dela, ela diz, tranquilo, Joana, vamos conseguir. Então, pessoas assim, ele vai trabalhando, e eu já até aprendi isso com ela. Quando algum professor manda dizer alguma coisa, professora, fique tranquila, que a gente consegue. Então, isso faz parte da nossa resiliência emocional. E essa tolerância às frustrações, né? Essa habilidade de desenvolver estratégia para regular as emoções desagradáveis. Gente, são tantas emoções desagradáveis, mas a gente precisa manter esse equilíbrio, a serenidade, frente a esses problemas. E exatamente, a gente precisa estar com o nosso emocional bem. Se nós não tivermos com ele bem, a gente não consegue. Viu, gente? Vamos lá, o próximo. O próximo é a abertura ao novo. Alguém, depois que eu terminar isso aqui, eu vou ver se a pessoa vai me perguntar. Se ela não me perguntar, eu vou falar o que me perguntaram, mas eu vou deixar primeiro vocês observarem. A abertura ao novo é exatamente nós precisamos estar aberto, né, às novas experiências. O que aconteceu na educação é inconfundível, né? O que foi que aconteceu? Nós, na educação, eu tenho certeza, a maioria dos professores se abriram ao novo. As tecnologias, a forma de trabalhar, como começar, quem não trabalhava com computador, começou a trabalhar com computador, quem não sabia organizar as coisas no celular, aprendeu. Então, é essa abertura ao novo
que a gente precisa trabalhar dentro desse contexto. E aí, nesse momento, né, a curiosidade para aprender, mente aberta e curiosa, investigativa, paixão por aprender, buscar novas experiências, não ter medo de errar. A gente precisa não ter medo de errar e mostrar que a gente é capaz. E esse interesse, a imaginação criativa, olha, ver novas possibilidades, flexibilidade na forma de pensar. Então, tudo isso é no contexto dessas competências. O interesse artístico, né? Promoção de novas possibilidades, aprendizagem, aptidão a diferentes culturas. Depois, os articuladores vão sentar com vocês, multiplicadores, e eles vão falar como foi o primeiro momento deles aqui em São Luís, né? Nós fizemos essa abertura ao novo e mostramos a possibilidade com a questão artística, trabalhando na arte. Eles foram recebidos com alguém tocando um violão para eles, depois eles foram recebidos com alguém cantando para eles. Então, trabalhando essas competências dentro da arte. Isso mostra que a gente não pode só estar na escola na seriedade, com aquela cara feia, não. A gente precisa interagir. Então, quando eu digo precisamos experimentar todo esse contexto educacional. Bem, e agora? Dúvidas? Alguma dúvida? Deixa eu ver se vocês vão me perguntar o que uma pessoa me perguntou após a apresentação das macro. Ninguém vai me perguntar? Ah, não acredito. Josineide levantou a mão. Vamos lá, Josineide. Pode falar. Josineide, pode falar. Então, ninguém quer falar, né? Posso continuar? Professora Joana, só apenas uns questionamentos que desde o início eu achei interessante. Acredito que a professora Josineide foi no momento de desligar o fone aí, apertou, então a câmera apertou na mãozinha. Acredito assim, eu achei interessante o do municípios que colocaram, eu até fiz anotações, mas não do município, porque eu acabei passando despercebido. Na questão do psicólogo e um assistente social. É onde eu percebo que toda a contextualização, a metodologia do programa, e eu acredito que, ao mesmo tempo, o objetivo do programa realmente, quando se fala volta ao novo, é como se a gente estivesse realmente, que a gente está saindo num período pandêmico complicadíssimo, né, de professores que tiveram traumas, professores que tiveram problemas, perdas de família, e etc., né? Então, quando se volta ao novo após uma pandemia, se trabalhará as questões tanto educacionais, como também preparativo emocional desse professor. E foi onde eu achei interessante esses dois municípios em encaixar essas duas pessoas, que é o psicólogo, que realmente são pessoas que já têm noção, compreensão, entendimento, engajamento e outros mais do assunto, na questão de que conhece os termos e por onde andar. Apesar de que nós, professores, quando estamos em sala de aula, somos tudo e um pouco mais, né, para se tratar. Mas quando trabalhamos de tratar a nós mesmos, isso já é um sistema meio que complicado. Mas eu achei interessante, né, que realmente é necessário que o município, que todos pudessem estar fazendo a mesma coisa, né, de colocar pessoas de outras áreas, envolvendo outras áreas, para que possa dar um reforço a mais para nós, que já estamos dentro da área de educador, né? Isso, professor. Esse é exatamente o objetivo do curso, desse momento, dessa conversa. Exatamente essa volta. Por isso que se fala muito de acolhida,
não vamos deixar de falar, essa acolhida ela vai sempre estar presente. É por isso que falamos dessa acolhida, porque volta a um novo momento, a um novo que se chama novo normal. E nós vamos ter que ficar muito alertos. Nós, graças a Deus, que o Maranhão e essa equipe aceitou esse desafio de trabalhar com as competências socioemocionais. Porque eu garanto para vocês, gente, se tiver o carnaval, o negócio vai voltar com gosto de gás depois. A questão dos alunos, a questão da pandemia, porque ela não acabou ainda. Então, nós vamos estar bem até preparados para trabalhar com essa equipe. Então, quando a gente fala desse acolhimento... Tem professores aí querendo falar, professora. Fale. Levantaram a mão. Professora Joana, boa tarde novamente, professor Edvan e os demais colegas, né? Boa tarde. Também, Edvan, também isso me chamou muita atenção, né? Quando eu vi o psicólogo inserido nessa equipe, né? Porque é de suma importância, na verdade, até porque nós vamos estar tratando do emocional das pessoas, da família e da comunidade escolar, né? De uma forma geral. Então, nada melhor do que um psicólogo que está preparado, né? Para detectar alguma coisa. Então, eu acho muito importante que eu esteja inserido nesses encontros, nessa área de verdade, e que a gente possa colocar alguma ação no nosso plano de ação em que o psicólogo possa estar dando a sua contribuição, tipo algumas palestras nas escolas, né, com o corpo docente, com as famílias, né, que a gente possa estar colocando essa ação envolvendo o psicólogo para estar dando algumas palestras, né, diretamente. Achei de suma colocação essa situação aí do psicólogo e da ação social, né? Muito bem. Isso, obrigada. Professora, com certeza. Essa equipe, no município, tem psicólogo, tem enfermeiro, tem assistente social, e essas pessoas terão que realmente contribuir. Eu não sei se todas são da educação, mas vocês... Aí entra a questão da parceria. Vamos buscar parceria na saúde, na educação, na cultura, e vão colocando isso no plano de ação de vocês. Ou seja, vocês precisam... Olha o que a gente está falando. Precisa realmente experimentar isso. Não só colocar no papel, mas que isso vá para a prática, que aconteça de verdade. Muito bem, professora Joana. Então, vamos lá, né? Já falamos desse acolhimento, dessa acolhida, dessa volta, e que bom rever os amigos. Aqui tem alguns municípios no estado do Maranhão que não iniciaram o ano letivo, inclusive aqui em São Luís, algumas escolas não aconteceu presencial. Alguns municípios daqui de São Luís também ainda não começaram as aulas presencial. Então, nós vamos ter essa volta ao novo mesmo, essa retomada, e a gente tem que saber como fazer essa acolhida. E que mesmo nós que já iniciamos as aulas, os nossos alunos, gente, eu digo isso porque eu estou vivenciando isso, os nossos alunos estão ansiosos, menina, de hora em hora, uma aluna lá do ensino fundamental, ansiosa, conversando contigo, não está passando bem. Então, tudo isso é consequência dessa pandemia. Querendo ou não, é consequência dessa pandemia que afetou o nosso emocional. Bem, nós temos aqui algumas sugestões, o que é esse acolhimento, né? É uma postura ética que implica na escuta do outro. Lá no início que a gente falou do acolhimento. E quais são essas estratégias de acolhimento? É que a gente estabeleça relações de amorosidade, alegria e esperança. Não quer dizer que é para estar abraçando, que é para estar beijando. Não. É essa relação de amor, de respeito com o outro, alegria, esperança, você vai conseguir, você é capaz, nós vamos fazer. Então, algumas estratégias para o acolhimento. Não tenha medo de mostrar suas incompletudes. Somos falhos também. Então, todo mundo erra. Somos iguais. Estabeleça uma relação de proximidade. Gente, quando você estabelece essa relação de proximidade, o aluno, o professor, ele fica mais achegado a você. Eu tenho muito exemplo na prática, porque é coisas assim que acontecem. Na minha escola tem uma aluna
que ela tem um problema sério com a família e a gente não conhece a aluna, porque ela aproveitou a máscara e o cabelo ela bota até aqui. Quando ontem ela estava assim, muito, mas muito abalada. Aí eu peguei um grampo e disse assim para ela, eu posso botar teu cabelo bem aqui do ladinho? Aí ela disse, eu posso prender teu cabelo? Ela disse, prende. Aí quando ela prende, ô, minha filha, você é tão linda, eu tinha tanta vontade de conhecer o seu rosto, viu como... Então, essas coisas, isso vai fazendo a questão de proximidade que você precisa ter com o aluno, né? Mas você percebe que ela está precisando, você ajuda. Bem, seja você a motivação, o bom humor, a empatia, a simpatia, então você precisa ser isso. Seja a mudança que você quer ver, comece por você. Veja bem, se nós queremos mudança na escola, a gente não pode ser aquela pessoa também totalmente diferente. É como eu digo, a gente precisa experimentar. Evidencie o que o outro tem de melhor, mas seja sincero e espontâneo. A gente tem que o que ele tem de melhor, olha, veja como ele está falando, mas a gente precisa falar isso com sinceridade. E se for uma coisa que a gente acha que não vai agradar, a gente precisa ter cuidado para dizer aquilo, até mesmo para não ofender. Próximo. Ó, daí. Dentro dessas estratégias para o acolhimento, esse presencial, retorno às aulas, a gente tem algumas dicas. A gente tem que definir prioridades de aprendizagem. Vocês, eu acho que devem ter ouvido, inclusive lá no nosso momento de formação, nós ouvimos uma pessoa dizendo que no município dele eles trabalharam com mapa de foco, né? E dentro desse mapa de foco, eles foram trabalhando, ou seja, vamos definir o que é prioridade para o aluno. Ou seja, o que é essencial para eu trabalhar esse ano, que eu não consegui trabalhar ano passado, porque o que a gente observa, eu digo isso, que eu vi, que a gente observou, era sugerido que isso que era uma ação do Conselho Municipal e foi uma ação do Conselho Estadual, que nós pudéssemos trabalhar dentro do contínuo curricular. Isso foi uma meta do Conselho Nacional, foi uma lei dentro de uma resolução. E nesse contínuo curricular, que esse ano de 2021, a gente organizasse esse currículo dessa forma. Gente, me desculpem, mas muita gente não fez isso. Ou seja, os alunos estão sendo atropelados. Então, quando ele dizia que a gente definisse prioridades da aprendizagem, ou seja, o que a gente precisava de... E era prioridade para o meu aluno aprender. Ler é uma prioridade. Situações, problemas, é uma prioridade. Então, que a gente definisse isso para trabalhar com o aluno. E o principal desafio das redes é o quê? É articular tempo e qualidade. A gente tem que saber o tempo que a gente vai ensinar isso e que isso seja trabalhado com qualidade. Realizar ajustes no currículo, que eu falei exatamente para vocês, o contínuo curricular. Definir prioridade, o que é principal para trabalhar com o aluno. Analise os indicadores e metas de monitoramento. Como é que está? Quais são as metas? O que a gente alcançou? O que a gente não alcançou? Como é que está o indicador? Isso é dentro dessa dica 1, que é prioridade. Sem perder de vista o acolhimento. Gente, se preocupar muito da trabalhar conteúdo e esquecer que esse aluno ele precisa ser acolhido ou aquele professor também precisa ser acolhido. Vamos lá, dica 2. A dica 2 tem a empatia, né? A gente já falou isso. Um acolhimento empático, ele vai envolver essa revisão dos critérios da aprovação e reprovação. Ah, aprova, não reprova? Como é que vai acontecer? A gente precisa se colocar no lugar do outro. Se os nossos alunos, realmente, a gente percebeu que eles não tiveram acesso à internet, se eles não conseguirem, então o que a gente precisa se colocar no lugar dele e tentar ajudar de uma forma esses alunos. Bem, nós precisamos ter um olhar atento às emoções e sentimentos de cada estudante. A gente precisa ver isso.
Vamos fazer uma avaliação diagnóstica para analisar os conhecimentos adquiridos durante o período do isolamento? Será que nós já fizemos isso? Promova para conhecer as novas condições dos estudantes no retorno. Como é que eles estão? Como é que está o emocional deles? Tem aluno que diz, professor, eu fiz foi desaprender. E o que a gente está fazendo? Dica 3, Odaí. Engaje a família, ou engajamento. Durante o isolamento social, a escola e a família precisaram trabalhar de maneira sincronizada e engajada. A gente sabe que muitos não aconteceu isso. Mas, primeiro, a gente perdeu esse elo, família e escola. E aí a gente começou a trabalhar música ativa, outras coisas, para engajar essa família. Então, a gente precisa ver como isso aconteceu. E como é que isso ainda continua a acontecer. E por que não manter essa relação mais próxima, a família junto com a escola? Apresente a nova organização para a família, aproveitando sempre para convidá-los a contribuir com novas ideias. O que a senhora pode fazer? Como é que você pode ajudar? Essa participação servirá como importante ponto de apoio. Gente, nós precisamos sim ter essa parceria. Família e escola precisam estar junto com a gente, cuidando exatamente desse emocional. Essa parte de inserir, professora, inserir a família é muito importante. Às vezes, muitos pais, eles não vão na escola, a família não vai. Às vezes, não é porque não é. Essa falta de convite, porque talvez ele acredite que não é bem-vindo. Ele acha que lá não é do cabimento dele, mas a partir do momento que começa a convidar os pais, estimular eles a participar ativamente das discussões dentro da escola, eles começam a ser mais ativos a presença deles. Aí a gente acaba construindo algo junto, bem melhor do que fosse só a questão da educação, entendeu? Esse elo, a gente vai criando um elo com a família, esse engajamento, exatamente. Proporcione momentos de interação. É fundamental que possamos promover momentos de reintegração para o restabelecimento da relação do vínculo professor, aluno, escola e família. Realize atividades em grupos. Promova um local de debate saudável, uma escuta saudável. Por exemplo, quem mora em povoado, faz lá no povoado essa escuta, essa roda com eles, com os professores, o que está bom. A gente precisa se aproximar mesmo. Promova momentos para que as pessoas possam conversar sobre o dia a dia, respeitando as medidas de segurança, ou seja, usando máscara, e definidas pelas autoridades para evitar o contágio que ainda pode acontecer. E, gente, muito cuidado, a pandemia não acabou, já está chegando aí a 4ª onda, né, que já estão falando aí que já está lá na África. Então, a gente precisa continuar respeitando esse protocolo, essas medidas, porque a pandemia não acabou. Próximo, Odaí. Dica 5, segurança. A quantidade de informações recebidas diariamente, alguma delas falsas, pode fragilizar o sentimento de segurança em adultos e jovens. Gente, isso aí eu não vou nem discutir com vocês. Vocês estão vendo que isso está acontecendo diariamente. O que está acontecendo aí, Francisco? Vocês estão lanchando? Manda para nós um pouquinho. Hein, Francisco? Vocês estão lanchando? Manda para a gente. Oi, professor. Oi. Tá tudo bem? Aqui é o Jair, articulador. Então, Jair. É muito bom, né, saber que, né, o tema abordado, a gente já estudou bastante. Voltando lá atrás, então vamos continuar. A gente tem se preparado, né? Próximo ano, inclusive nós já estamos com a nossa psicóloga da educação, né? Vamos trabalhar com assistente social também, justamente nessa questão do acolhimento, né? De trabalhar as famílias, os alunos, né? Para esse próximo ano letivo. Né? Já inserimos ela como, né, mobilizador também, e é muito importante para a gente não deixar, né, o aluno de fora. A senhora falando aí que teve muitas escolas que não voltou com o ano letivo. Centro do Guilherme, a gente voltou com o ano letivo, né, os alunos em sala de aula, mas também usando os protocolos de segurança, né,
distanciamento, álcool em gel, a gente tem tudo baseado na lei, né? Tudo isso. A gente tem nós estamos seguindo todo esse protocolo. O município tem esse protocolo, né? A aval da Secretaria de Saúde, da Câmara, tudo aprovado. E a gente também fez aqueles kits individual que o aluno está usando, né? O copo para estar dividindo. Tudo isso foi bem planejado para que a gente desse, né, continuidade no ano letivo presencialmente. Né? A gente, graças a Deus, vai encerrar o ano letivo, né, com tudo dentro dos padrões, né? Um aluno presencial em sala de aula. E o Volta ao Novo, né, trabalhar com justamente, né, esses alunos, que a gente sabe que essa ficou muita sequela. Né? Professor, essa dificuldade de trabalhar do professor em sala de aula, com aluno, aqueles alunos que não vieram. Né? É bom a gente estar nos preparando cada vez mais. Então, esse programa vem justamente ajudar, né, para trabalharmos melhor o próximo ano. Muito bem, Francisco. Bem, a dica 5, eu já falei, já. Segurança, né? Fragilizar o sentimento. A dica 6, Odair. Bem, e aí a gente vai falar isso aqui que vocês já sabem, que já aconteceu, o que compete a Undime, o que nós estamos fazendo. Assessorar, né? Um assessoramento técnico e pedagógico na implementação do programa. A Undime está fazendo. Planejar e monitorar e avaliar. Cronograma das formações. Então, é o que a gente já deu a dica para vocês, que queremos o plano de ação, e depois nós vamos falar dele. Garantir a socialização de conhecimentos e a troca de experiência do município. É quando nós formos fazer exatamente os workshops, quando nós vamos fazer os seminários, aí a gente vai mostrar esse momento com vocês. O que compete ofertar encontros formativos, né? Online, presenciais, organizado pelos multiplicadores. Vocês, aí vai ser a parte de vocês. Os multiplicadores com o objetivo de apresentar as temáticas que os municípios deverão desenvolver para os professores, funcionários da escola, pais e estudantes. Então, mais uma vez, eu quero falar para vocês que nós precisamos envolver toda a comunidade escolar e todos os familiares, professores, alunos, pais. Ou seja, não adianta a gente trabalhar o socioemocional com o aluno. E os pais, que perdeu alguém, perdeu o irmão, tio. Então, a gente precisa realmente envolver toda essa equipe. Próximo, Odair. Bem, nós estruturamos, organizamos a nossa proposta, que agora vocês estão aqui, exatamente os multiplicadores, que ficou organizado dessa forma. Então, termo de compromisso, vocês já encaminharam aqui para um time, né? E vocês disponibilizaram um articulador e 3 multiplicadores. Alguns municípios. Que bom que muitos municípios nossos, na nossa equipe, tem psicólogos, tem assistente social. Eu tenho certeza que vão contribuir muito mais com a equipe. Agora eu vou fazer um convite especial para os psicólogos, para a assistente social dos municípios que estão aí. Vocês também, digamos, se o município que está aqui não tiver psicólogo, não tiver assistente social, e ele quiser, digamos, uma fala, uma palestra, alguma coisa de vocês dão um suporte também. É uma parceria que a gente vai fazer, tá bom, gente? Bem, então vamos falar aqui. Os municípios com maiores quantidades de professores, eles poderão indicar até 4. Então, tem que ter um articulador e 3 municípios pequenos, multiplicadores, municípios maiores, como Imperatriz, Balsas, pode indicar 4. Chapadinha também, um município grande, pode indicar 4 multiplicadores. Bem, um coordenador pedagógico, nessa estrutura desses multiplicadores, o que foi pensado? Um coordenador pedagógico,
um gestor escolar e um professor. Mas o nosso grupo, eu já vi que está bem mesclado, né? O nosso grupo está bem legal. Nós temos coordenadores pedagógicos que estão aqui, que se apresentaram, dentro, gestor escolar e professores. Por que a gente pensou no coordenador pedagógico? Porque ele está mais próximo da escola. O gestor, porque ele está lá, ele pode formar a equipe dele. E o professor, que vai fazer esse trabalho com quem? Com os alunos. Com todo o suporte de quem, gente? De vocês, os multiplicadores. Então, o articulador vai ser o elo entre eu, Odaí, e a professora Célia. A gente vai trabalhando com vocês. Esse multiplicador vai sentar com esse articulador, vai sentar com os multiplicadores e vai traçar o perfil dessa formação, como ela tem que acontecer. Então, qual é o perfil desse multiplicador? Ter disponibilidade, experiência na formação de professores, docência, e os cursos que nós vamos mostrar para vocês pela plataforma do Ayrton Senna, que tem muitos, e vocês vão fazendo. Fora isso, tem os próprios psicólogos que compõem a equipe, que vão dar um suporte também para a gente, com certeza. Não é isso, gente? Passando, Odaí. Bem, eu vou mostrar esse cronograma e quero ver se vocês vão me perguntar alguma coisa. Olhem o cronograma, porque teve uma pergunta que alguém fez para mim. Hein? Olhem para esse cronograma. Pelo que a gente já percebe aí, professora, no cronograma, já teve o início aí bem antes, né? No caso, os planejamentos, né? Os lançamentos. Já começou aí no início deste mês de novembro, né? E já temos aí um trabalho, eu acredito que não sei se é para nós, no mês de dezembro, que será no dia 9. A gente vai fazer alguma coisa porque a realidade de cada município é diferente. A nossa já está dando por encerramento. Vocês já vão ficar de férias, é? Professor, a gente vai ter só até o dia 14, de acordo com o calendário, já a entrega até de notas. E nessas datas, aproximadamente ao dia 9, a gente já está preparando já para a formação do Pacto pela Aprendizagem. Então, eu acredito aí que não tem como a gente fazer uma outra ação antes, né? A gente vai aqui conversar sobre isso. Cadê? Edvan, eu estou procurando teu nome aqui na lista. Professora. Pela professora Iris, talvez a senhora encontre. Tu és multiplicador, Edvan? De Altamira, exatamente. Altamira, Iris, isso, Iris. Está bem aqui. Isso, Então, vamos lá. Bem, gente, então, a nossa sugestão e a nossa proposta é exatamente para o nosso trabalho com vocês. Vocês, então, primeiro, abertura ao novo. No dia 9, o planejamento. Eu gostaria de agradecer que eu já recebi o plano de Altamira, a professora Iris já encaminhou para mim, Altamira, esse Pedro do Rosário também já encaminhou o plano para mim, esse Trizidela do Vale também já encaminhou o plano de ação. Deixa eu ver aqui uma outra professora. Presidente Juscelino também já encaminhou o plano de ação. Então, esses foram os municípios que eu já olhei o plano de ação. Então, professora. Oi. Professora, eu também já encaminhei para o Urupu. Encaminhei hoje. É porque eu ainda não abri hoje lá. Mas depois eu olho. Vou olhar, depois a gente encaminhou o plano. Ok, obrigada. Esses foram os que eu olhei mesmo. Então, vamos lá. Então, o nosso planejamento, a abertura ao novo, no dia 9, já teve o planejamento. O que foi isso? Professora Joana, só um minuto. Alguém fez uma apresentação, eu só preciso retornar aqui. Só um minuto. Professora,
Prontinho. Eles estão se organizando aí, o Santa Mara ainda não mandou o plano, porque a nossa equipe de multiplicadores ainda não estava formada. Então, eu fiz o plano parcial, mas eu não poderia enviar para você antes de mostrar para eles, entendeu? Para a nossa equipe de multiplicadores. Então, como a gente conseguiu formar a equipe ontem, né, inclusive eles estão online aí, eu dou parabéns pelo esforço que eles fizeram para estar online aí, tá bom? Nossos multiplicadores. Eu vou repassar para eles, aí na segunda ou terça-feira eu lhe envio, para eles poderem dar uma olhada antes, para eles entenderem, entendeu? Sim, com certeza, professor, o senhor está certíssimo. E mais uma fala, quando o grupo aí anterior, acho que é do Francisco, eu não sei qual é o município dele, onde eles estão todos sentados juntos, né, dentro da sala, e já estão incorporando a macrocompetência de autogestão, a parte da organização, né? Eles estão todos eles organizar aqui lá, o articulador e multiplicador. Professor, muito obrigado, professor. Muito obrigado. A gente já enviou o plano de ação, viu? E, inclusive, nós já temos data para o lançamento do programa. Qual é o município? Centro do Guilherme. Ah, Raimundo. É Jaime, né? Jaime. Sim. Vou procurar esse que eu não olhei ainda. Centro do Guilherme. Então, vamos lá. Bem, gente, então, dentro dos módulos que nós vamos trabalhar com vocês, ele está organizado assim, abertura ao novo. Alguém, porque ninguém, cadê a pessoa que me fez uma pergunta? Não conseguiu aí aparecer aí, acho que ela não está aqui. Santa Helena também enviou. Abertura ao novo, engajamento com os outros, autogestão, amabilidade, resiliência emocional. Aí nós temos seminários locais e seminários regionais. Então, vejam bem, no dia 9, nós vamos ter uma live com a Edna, do Instituto Ayrton Senna. No dia 9, nós teremos essa live com a Edna, do Instituto Ayrton Senna. Depois dessa live, aí é que vocês vão poder ir se articulando, vendo como vocês vão organizar. Como a gente está observando que muitos municípios já vão encerrar o ano letivo, não é assim? Eu estou ouvindo isso algumas pessoas dizer. Exatamente, professor. Todos, depois a gente pode tentar até fazer um levantamento. Lembra que a gente fala de um diagnóstico para ver o que vocês podem fazer. E aí, depois dessa live, nós vamos ter com a Edna, do Instituto Ayrton Senna, vocês podem se reprogramar no planejamento de vocês. Agora, o que eu gostaria é que a gente respeitasse. Aí alguém me perguntou, como ninguém me perguntou agora, mas alguém me perguntou no privado, me mostrou a caixinha, abriu a caixinha e disse, professora, a sequência não seria essa? Alguém me perguntou, professor Marcos, abra aí a caixinha. Isso, como é que ela está aí a caixinha? Primeiro tem qual? A verdade, na caixinha aqui, ele não está especificando qual a ordem dela, mas ela está no seu slide anterior, a ordem que segue. Isso, no slide tem assim, autogestão, engajamento com os outros, amabilidade, resiliência emocional e abertura ao novo, não é assim que está? Isso. No slide. Então, alguém, depois que nós, perguntou assim para mim, professora... Na verdade, fui eu, professora Joana. Foi tu. E a gente tinha acordado, ficou, acordado, eu acredito, lá na formação, no encontro, e foi até meio polêmico, uns concordariam, uns queriam começar por outros, e ficou acordado que a gente começaria por uma sequência com a saída, né? E aí eu lhe perguntei para que a gente pudesse estar construindo nosso plano de acordo com as suas orientações. Exatamente. É por isso que eu retomei, que é para talvez fossem dúvidas de outras pessoas também. Bem,
Mas a gente sentou, conversou, eu, Odaí, a professora Aracélia, e eu até, assim, conversando com vocês que estão aqui, vejam bem, que eu acredito que a gente precisa realmente iniciar com a abertura ao novo. Mas, digamos, se tem um município que diz assim, professora, a senhora colocou esse para dezembro, nós não vamos conseguir. Pelo que eu estou vendo, ninguém vai conseguir iniciar ou seja, nós vamos ter temáticas, discussões para a nossa jornada pedagógica, para o nosso início do ano letivo. Certo? Agora, só que nós temos um cronograma. Nosso cronograma, ele está até junho de 2022, né? Assim? Sim. Que a abertura ao novo seria em dezembro, engajamento com os outros seria em 22, né? Fevereiro, né? Assim? Autogestão, fevereiro, amabilidade, março, resiliência emocional. Por quê? Essas macrocompetências, nós vamos chamar de... Professora Joana, Oi. professora Joana, só um minutinho. Mas o que tem para dezembro aí é a live, o dia 9 de dezembro. Isso. Aí as outras ações que já estão relacionadas aos módulos é a partir de fevereiro aí no cronograma, não é? Isso. A live exatamente com a pessoa do Instituto Ayrton Senna, que vai ser no dia 9, viu? Pois é, eu acho que não vai, mesmo encerrando as aulas agora, até o dia 15 de dezembro, dá para participar da live, obviamente, todo mundo. Né? Todo mundo, perfeito, professor. É isso mesmo. É isso mesmo. Bem, já olharam o cronograma. Agora, nós vamos falar um pouquinho do nosso plano de ação. Vamos lá? O que vocês acrescentaram no plano de ação, o que vocês acharam no momento que vocês fizeram o plano de ação. Eu vou pegar aqui o meu, né? O meu plano de ação. E quem já fez o seu plano, vamos falando aqui comigo. Dúvidas, perguntas, com o que colocaram. Nós já sabemos uma coisa que eu quero dizer para vocês. Não vamos esquecer de nenhuma etapa nem modalidade no plano de ação. Vamos acolher toda essas pessoas no nosso plano. Então, quem já fez o plano de ação, né, que já encaminhou aqui para mim, dúvidas, sugestões, se tiver alguém que queira colocar o plano de ação aí para os outros olhares, tá tranquilo. Então, vamos lá. O plano de ação. Cada um falando o que colocou no seu plano, como é que... Professora. Isso. Que é Instituto Guilherme, novamente. Nós temos o nosso plano de ação aqui, ó. Tudo prontinho, organizado, encadernado. Esse Jaime está podendo. Tá. Aí deixa eu lhe falar. Só uma dúvida. Vai ter essa live com a Edna do Instituto Ayrton Senna no dia 9. Isso. E a nossa previsão é de fazer o lançamento do programa no município no dia 3. Tem algum problema não, né? 3 de dezembro? É. Jaime, tu não prefere esperar a live para ver o que ela vai falar mais? Assim, até para dar um suporte melhor para vocês? Sim, podemos sim, mas a gente vai sentar, viu? Aí a gente pode responder isso no PV, no WhatsApp depois? Sim, sim. Sim. Aí deixa eu lhe falar. A nossa proposta é trabalhar o programa Volta Novo, a macrocompetência, apresentar, fazer na jornada pedagógica. A gente vai ser feito uma introdução na jornada pedagógica, né? Com acolhimento, tudo isso, porque vai estar todos os funcionários da educação, professores, né? Aí a previsão é para final de fevereiro. O que você acha? Tá tudo bem? Tu vai fazer em fevereiro, não é isso? Que vai iniciar o ano letivo. É justamente isso. O nosso planejamento é isso, trabalhar dentro do ano letivo. E trabalhar as macrocompetências
nos planejamentos pedagógicos, justamente com um tema, um subtema gerador, porque nós vamos estar com os professores, né? E isso vai contemplar, porque nós estamos baseados, o plano é baseado na BNCC, né? Alinhado a ela. E a gente não pode trabalhar distante do professor, e a gente vai trabalhar justo dentro do planejamento. A gente achou que isso veio logo nos planejamentos da educação. O que você acha, assim? Isso, muito boa a tua fala, que eu vou acrescentar uma coisa muito legal também. Bem, quando nós falamos em competências socioemocionais, nós não podemos, em momento nenhum, esquecer documento do território BNCC. Esse trabalho, ele tem que estar totalmente alinhado a esse material. A gente precisa estar muito bem alinhado. Então, vocês não viram as dicas, quando se fala das dicas, que quando eu trabalho, eu tenho que priorizar o que é essencial, o que é conteúdo, mas trabalhando o emocional, então, nós não podemos fugir disso. Fazer esse alinhamento com o próprio documento do território, com a própria BNCC. Você tem que fazer esse alinhamento. Lembrem que, dentro de todos os componentes curriculares, as 10 competências, elas perpassam a esses componentes. Então, nós não podemos fugir dele. Não podemos trabalhar dissociado. Eles são indissociáveis. Então, eles precisam realmente estar no planejamento do professor. Pois é, professor. Por isso que a gente já tentou muito para isso. E outra coisa, nós temos os plantões pedagógicos, né? Onde é trabalhado a família, o pai, o aluno. E a gente vai trabalhar tudo isso dentro dos plantões pedagógicos, né? Vai para a competência, com o pai, com o aluno, né? Para não ficar distante da nossa realidade, né? Do que a gente está trabalhando. Fazer uma reunião de pais totalmente diferente e mostrando para os pais. E, gente, toda vez que vocês forem trabalhar as competências socioemocionais, façam sempre esse link e mostrando as 10 competências que estão na BNCC. Toda vez. Mostrem elas. Para eles não pensarem, os pais ou alguns professores, que a gente está inventando a roda. Não. A gente está fazendo um trabalho alinhado ao currículo do Estado do Maranhão. Façam, digamos, eu até sugiro que vocês façam um circo, assim, um painel, um quadro, onde essas competências estejam lá, para eles perceberem que essas competências socioemocionais estão dentro dessas competências da BNCC. Sempre fazendo esse link mesmo. Foi muito boa essa tua observação. Perfeito, professor. Professora Joana, me permite, por gentileza? Hoje não, permito. Professora Nelma, saúdo a todos, com alegria, Santa Luzia do Paruá. Opa, Santa Luzia, meu município querido também. Nós estamos trabalhando durante esses últimos 3 dias, né, com essa possibilidade desse alinhamento, querendo ressaltar que, assim que chegamos deste encontro, nós fizemos a explanação de tudo que fora feito agora por a senhora, né, para o Conselho Municipal de Educação. Nós não trabalhamos dentro de iniciativas, enquanto representante de secretaria, a gente sempre tem orientação, né, dos nossos gestores de pasta, que tudo que venhamos a fazer seja em comum acordo na deliberação, né, e apreciação do Conselho Municipal de Educação, que aqui, para nós, eu tenho orgulho de dizer que é muito ativo, né? E também, além de fazer este feedback, nós, com o Conselho, fizemos também a parceria com a equipe multiprofissional do município. Isso. Além de já termos definido a questão dos multiplicadores, né, enquanto representantes de classe, gestão, professor e coordenação, nós temos uma equipe de 7 profissionais, dos quais, né, estão os psicólogos, estão coach, estão os psicopedagogos, que vai, juntamente conosco, dinamizar esse processo, né? E daí, então, dentro dessa composição deste plano,
a dúvida que surgiu foi como a gente estaria alinhando esses encontros, né, regionais, né? Porque a partir de fevereiro nós temos o primeiro workshop voltado para a questão da autogestão. E a gente vai iniciar as aulas em março, né? E nós gostaríamos de pegar a primeira ação e a abertura do programa em si, já dentro de uma jornada pedagógica, né? Com um tempo designado, que nós temos, às vezes, 3 dias, né? Aqui com o nosso público. E aí a gente iria trabalhar com essa linha de alinhamento tanto das competências gerais, né, as 17 macros competências, e também, ao mesmo tempo, no acompanhamento, né, e o direcionamento de vocês. E nós não amarramos as datas. Estamos com a proposta já praticamente concluída, e nós não amarramos a data, porque estávamos esperando esta roda de conversa. E aí é muito bom essa valorização da equipe multiprofissional dos municípios que estão tendo, porque eu não tenho em mente agora o número da lei, mas que está se, né, inserindo esta equipe dentro das secretarias de educação para justamente dar esse suporte. Eu vou te dizer qual é a lei. Diga aí. O que insere essa equipe é exatamente uma meta do Plano Municipal de Educação. Justamente, o PME. Exatamente, o PME, que ele insere esse profissional na educação. E foi exatamente, ele surgiu pela essa grande necessidade da educação de ter essas pessoas trabalhando nesse contexto. Então, é uma meta que está no Plano Municipal de Educação. E é lei mesmo, com certeza. Pois é, e nós estamos com essa felicidade. Que se refere à intersetorialidade, né, professora? Ativa. Na meta. Nós estamos e ficaram muito empolgados, viu? Está dando esse suporte. 2 minutinhos aqui. Obrigada. Professora Joana, eu gostaria de colaborar. Colabore. Por favor, contribuir. Boa tarde novamente aqui, o pessoal daí falando, e aí eu estou vendo os colegas discutindo com relação às ideias do plano de ação dos municípios, muito interessante, aí a gente agrega muito valor no nosso planejamento, nas nossas orientações com relação às competências socioemocionais. A professora Joana falou sobre a live que vai acontecer dia 9, e nós já publicamos, inclusive, o card no grupo dos articuladores do Maranhão, e vocês podem já fazer essa multiplicação com os nossos multiplicadores municipais. E nós temos um roteiro a seguir, que é justamente o roteiro que a professora Joana acabou de apresentar para vocês, né? Está aqui. Primeiro a gente vai falar sobre abertura ao novo, depois engajamento com os outros, autogestão, que tem muito a ver com abertura ao novo, depois para amabilidade, depois resiliência emocional. O nosso colega questionou a questão do lançamento do programa no município. E, pelas nossas recomendações e o que a gente tem conversado, é que nada impede do município fazer o lançamento do programa aí no município, pelo que nós já conversamos no lançamento do Maranhão e pelo que nós já conversamos aqui no compartilhamento de ideias nas nossas rodas de conversa. No entanto, a gente precisa... Quando a gente fala de planejamento, a gente precisa seguir um roteiro, né? E esse roteiro está definido já nessas macrocompetências, qual vai ser a primeira macro, que nós vamos chamar de módulo, o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto. É claro que o município tem autonomia para dizer assim, bom, mas eu preciso, nesse momento, desenvolver a macrocompetência, amabilidade ou resiliência emocional. Eu estou precisando muito no meu município, e aí justifica a necessidade. Tranquilo. Mas a gente precisa entender que a gente precisa seguir um roteiro, precisa seguir um planejamento. Primeiro, nós vamos ter uma live que vai fazer uma abertura desse trabalho do módulo, ou seja, nós vamos introduzir o conteúdo da macrocompetência abertura ao novo, falando sobre as suas competências socioemocionais. Depois, cada multiplicador vai fazer um momento que nós vamos chamar de workshops,
com os articuladores e com os multiplicadores. A partir da live, a partir do workshop, o município estará preparado e munido de material e de informação para fazer a multiplicação dessa formação, ou seja, desse conteúdo. Então, a gente precisa, talvez, em algum momento, esperar um pouco a live, esperar o workshop, porque aqui nós estamos numa roda de conversa. Mas quando, após a live, nós vamos fazer um workshop, um evento virtual, mas um evento maior que nós vamos entregar para vocês materiais do Instituto Ayrton Senna, para que vocês possam fazer uma curadoria, fazer uma análise desse material e ver o que é possível desenvolver, por exemplo, com a educação infantil, com o ensino fundamental, com a educação de jovens e adultos, com a EE e com outras modalidades quilombolas, indígenas que vocês tiverem nos municípios. Então, para a gente não fugir muito do planejamento, talvez seria importante aguardar um pouco para a questão do lançamento. Se for um lançamento para falar sobre as macrocompetências, sobre as competências da BNCC, que estão muito interligadas, tranquilo, sem nenhum problema. Agora, a formação em si, já dos professores, dos gestores, dos coordenadores, talvez nós recomendamos aguardar um pouco a live, que vai ter a participação do Instituto Ayrton Senna. Nós vamos fazer uma introdução de toda essa macrocompetência, das competências socioemocionais. Depois, nós vamos entregar um material para vocês no workshop. Nós vamos conversar sobre o material, alinhar o planejamento do módulo, porque vocês estão fazendo um planejamento preliminar de todos os módulos, ou seja, de toda a formação no município. Mas é importante, em cada workshop, depois da live, fazer um planejamento específico ou mais voltado para aquela macrocompetência ou para aquele módulo. Então, talvez seria esperar um pouco para conversar sobre esse momento, que é uma formação que nós, multiplicadores estaduais, estaremos com vocês, multiplicadores municipais e articuladores, para a gente poder alinhar esse momento de cada módulo nos municípios. Ficou compreendido ou causei mais dúvidas aí com relação a esse cronograma? Não, professor Daí, ficou bem entendido, sim. Eu, inclusive, sei dessa forma também. E quando nós elaboramos o nosso plano, nós nem fizemos definições específicas por conta de estarmos esperando essa roda de conversa de hoje e esperando também a live. Mas temos o nosso plano também por módulo, seguindo aquela sequência do cronograma que vocês nos disponibilizaram. Uma outra coisa muito importante é que o planejamento, nesse momento, nós estamos querendo ver e analisar as ideias iniciais de vocês com relação ao desenvolvimento do programa em cada município. Não, nós não estamos ainda solicitando um plano pronto e acabado. Esse plano ele vai ser flexível com relação a datas, com relação à forma, a metodologia que vocês vão utilizar para fazer essas formações, se são grupos separados, por exemplo, de gestores, se vocês formam os coordenadores pedagógicos, se os coordenadores pedagógicos formam os professores nas escolas ou grupos de professores. Então, é um planejamento onde nós pudéssemos visualizar as ideias de cada município, para a gente deixar mais rica essa discussão lá no workshop. Porque lá no workshop nós vamos trazer as ideias de cada módulo, de como vocês planejar cada módulo e como vocês vão desenvolver cada módulo no município. Então, o planejamento agora é um planejamento preliminar, que vocês vão ajustando à medida que nós vamos trocando experiência, à medida que vocês vão ouvindo os municípios, à medida que um psicólogo vai falando, que um assistente social vai falando, à medida que um formador vai falando, que o município vai trazendo essas ideias, vocês vão incorporando essas ideias do seu planejamento e deixando o planejamento mais rico. Então, o plano de ação do Volta ao Novo, do programa Volta ao Novo, ele só vai ficar acabado, pronto e acabado lá no final da formação, quando a gente tiver o desenvolvimento de todos os módulos. Então, não se preocupe com esse planejamento já alinhado, perfeito e tal, porque, na verdade, essas são as ideias que a gente quer colher
a gente contribuir com vocês nesses nossos workshops que nós faremos após as lives. Todos os módulos serão introduzidos com uma live e depois um workshop. Aí o município estará pronto para desenvolver as ações que vocês estão planejando aí em cada município. Muito obrigado, professora Joana. Pois não, professora Day, muito obrigada. Alguém mais? Alba levantou a mão. Alba? Era sobre uma... No slide, onde falava da quantidade de multiplicadores, né? A nossa secretária, ela teve comigo no encontro de lançamento lá em São Luís. E ela pensou, né, que nosso município, pela extensão que tem, que é enorme, a área rural é muito grande, ela imaginou que nós pudéssemos colocar 4 multiplicadores. 4 multiplicadores. E aí a minha pergunta era essa, se a gente pode, de fato, colocar mais um multiplicador. Pode sim, pode, professora, pode sim. Tranquilo. Ótimo, obrigada. De nada. E Yolanda, manda um pedaço desse beijo para nós. Professor, até que já passou a hora da merenda, né? Alguém mais quer fazer uma pergunta para nós? Alguma dúvida? Então, professora, essa fala do professor Daí foi bem interessante, porque antes de a gente iniciar esse momento de hoje, eu estava questionando bastante lá no grupo, justamente se não era viável fazer o nosso plano de ação a partir do momento que a gente passasse por essa capacitação, justamente para não ter que fazer um plano meio utópico, entendeu? Com metas que a gente não poderia cumprir. Agora, depois da fala dele, ficou muito mais consistente. Eu vou remodelar o nosso plano, mesmo sendo provisório, juntamente com a nossa equipe. Com a equipe. Para a gente se adequar justamente a partir dessa fala dele. Porque quando vier as outras formações, a gente vai implementando ações mais plausíveis dentro do nosso plano. Deixa vir a live do dia 9, porque aí a gente fica bem mais fundamentado. Exatamente, vai ficar muito melhor para todos concluir o plano, então colocar umas metas alcançáveis, né? Isso mesmo. Alguém mais? Cadê Yolanda? Saiu com aquele beijo gostoso. Oi, boa tarde. Oi. Edna, aqui de Poção de Pedras. Eu quero só ficar bem claro, mas que chegou uma pessoa aqui, estava falando comigo, na hora que o professor daí estava dando explicação. Então, é mais viável fazer o plano de ação após a live do dia 9? Não, veja bem. Você pode sim ir organizando, porque nós demos um modelo para vocês, não foi? Nós demos um modelo. Vocês vão começando desenhando o plano de ação com base nesse modelo que a gente deu. Após a live do dia 9, que vocês vão ter outras fundamentações, vocês vão poder acrescentar no plano de vocês ou vão poder retirar. Entenderam? Mas vocês já podem, sim, junto com a equipe, discutindo, tendo ideias e colocando lá no papel. E aí, com a live depois, vocês podem retirar ou acrescentar algumas coisas. Ou pode até deixar, era isso mesmo, então nós colocamos. É porque eu não fui para São Luís, foi a minha outra colega que foi. Aí a gente está acompanhando, mas vai dar para desenrolar sim, desenvolver sim. E aí a gente vai conversando. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu nem sempre fico lendo as mensagens. Então, se por acaso vocês encaminharam uma mensagem e perceberem que eu não visualizei, vocês liguem para mim, podem ligar, tá bom? Até porque, assim, vocês recomendaram que até o dia 26, no caso hoje, nós encaminhássemos a versão preliminar do plano.
Então, essa versão, ela está a alterações. Sujeita a alterações. Estão surgindo as necessidades, né? E essa de experiências em relação, nessa roda de conversa, nos workshops, tudo, vai ser importante para a gente agregar sugestões ao nosso plano, para a gente também sugerir para os outros planos. Então, essa troca de experiência vai ser, assim, de grande valia, né? Isso. Depois do dia 9, eu não sei, a gente tem que programar, porque eu, daí a professora Célia, nós vamos alinhar. A gente pode até marcar depois um momento só com vocês, onde a gente vai só apresentar os planos, entenderam? Isso, muito bem. Isso mesmo, professora. Nós vamos alinhar, assim, um momento para fazer o compartilhamento de ideias dos planos de ação. Será rodas de conversa também, para alinhar o nosso plano de ação dos municípios. E a gente pode fazer esse compartilhamento, inclusive, com todos os municípios que compõem o programa Voltão Novo. Aí a gente organiza e vocês, cada um, a gente dá um tempo, digamos, 3 minutos para cada um se apresentar. Aí a gente faz um trabalho legal com vocês. Aí já vê o que aquele município botou que você poderia ter colocado no seu. E aí a gente vai se enriquecendo. Excelente ideia. Gostei, professora. Gostou? Então tá. Gostei. Talvez a gente vá fazer isso lá em Santo Amaro. Muito longe. São todos bem-vindos, tá? Santa Amaro é a cidade mais hospitaleira do mundo. Pode vir. Nada, né? Não. É Cururupu. Cururupu também. Tem cada ilha bacana. Tem camarão, tem. Falou, tu foi no meu fraco. Essa história de dizer camarão já é comigo. Alguém mais? Só faltou o queijo, né, Joana? O queijo é de onde? O queijo, exatamente. Alguém mais quer acrescentar alguma coisa? Bem, gente, então eu acho que ficou claro a nossa conversa. Eu gostaria de agradecer esse momento maravilhoso que nós estamos aqui participando, compartilhando, conversando, tirando dúvidas. Não esqueçam, se encaminharem alguma mensagem pelo Zap e eu não responder, liguem, que às vezes eu realmente não estou com o celular do meu lado. Liguem para mim para a gente conversar. Outra coisa, Rony, o queijo de Garapé, eu adoro. Outra coisa, eu tenho hábitos noturnos, viu, gente? Então, podem conversar comigo à noite, liguem, aí a gente vai conversando. Eu tenho hábitos noturnos. Bem, gente, então vamos uma frase aqui. Lembrança aí para os secretários aí de vocês, que eu encaminhei aí mensagem, um grande abraço. E a gente tem que sempre se reinventar. Senão, corremos o risco de não conhecermos a melhor versão de nós mesmos. Então, Maiara Vanessa fala isso, que a gente precisa se reinventar, porque senão a gente não vai conhecer a melhor versão nossa mesmo. Gente, mais uma vez, muito